das caixinhas do sistema eurocentrado que de alguma forma não nos contempla na integralidade. E o que a gente discute? Para ter um CNPJ, a gente precisa constituir uma associação, um coletivo, né, para poder ter ali, poder fazer o CNPJ. Só que para isso, a gente acaba travestindo os nossos terreiros de algo que ele não tem. Porque na estrutura do terreiro, não existe, pelo menos aqui em Rio Grande, né, do que nos foi passado, os mais velhos, não existe presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro. Isso acaba condensando na figura da autoridade civilizatória, que é o pai de santo. Quando, para estar na legalidade, a gente tem que inventar cargos, a gente permite que o Estado interfira diretamente na organização daquele povo e comunidade tradicional. O Estado está nos dizendo o que a gente tem que criar dentro da nossa casa, e não estou fazendo aqui uma defesa contra ou a favor, mas trazendo o saldo da discussão que a gente trouxe e também pedindo a sua ajuda para pensar isso coletivamente, porque a gente ficou numa encruzilhada. Bom, não vamos fomentar o CNPJ, porque isso nos desconstitui. A própria Convenção 69 vai dizer da auto-organização dos povos, da autodeclaração, vai na contramão do que a gente está falando, só que sem o CNPJ a gente não consegue acessar esses recursos que são essenciais, e que a gente entende que sem os recursos não consegue ter o alcance e a dimensão que a pauta precisa, que é necessário. Sem fomento, a gente diz, sem investimento público não há transformação social. A gente sabe disso. Só que a gente precisa chegar nessa construção com o governo, com os governos, né, que não depende só de um presidente, mas de toda uma estrutura de poder, para entender que, olha, a legislação precisa se enquadrar, o que é muito difícil de acontecer, mas para contemplar esses povos e comunidades. Não tem como o poder público interferir e dizer, olha, cria esses cargos que para vocês não faz sentido nenhum, mas para minimamente estar legal vocês precisam criar isso. Então essa é a grande discussão que a gente traz e gostaria também de escutá-la. E a Thaís, só para finalizar, a Thaís traz uma outra discussão que também é muito atual, que é a discussão de como inserir as crianças nessa questão da herança cultural, na cultura como um todo. E às vezes a gente se pega numa falsa discussão, porque e aí é muito específico aos povos de matriz africana, a gente fica naquele questionamento, mas será que a gente deve iniciar as nossas crianças, vamos deixar crescer, depois que crescem elas escolhem? Mas nós somos o único povo que foi ensinado dessa forma, a agir dessa forma, com o intuito, aí, na minha opinião, né, muito prejudicial e justamente para possibilitar que a gente não consiga passar de geração em geração essa nossa herança cultural. E quando a gente espera que cresça, que conheça outras coisas para então decidir se vai querer ou não seguir a nossa tradição, a gente já perdeu metade do caminho. Ou a gente traz, desde pequeno, ensina o que é nosso, como é que a gente se organiza, mostra, traz para perto, e depois, se for de vontade escolher um outro credo religioso, tudo bem, mas o nosso dever de casa a gente fez, porque a gente precisa passar, isso é o nosso compromisso com a ancestralidade. Se a gente não fizer isso desde pequeno, quem fará? A mídia todo o tempo disputa as nossas crianças com outras ideologias, com outras formas, outras visões, e a gente está entregando. Então é superficial, porque eles, quando toca nisso, eles tocam pro religioso. Ah não, mas vocês não podem escolher pelas crianças. Mas toda a herança cultural, tudo isso que a gente está trazendo, que é patrimônio, que é o nosso compromisso de manter. Então há um falso questionamento, e a gente por vezes se auto-sabota, dizendo, não, deixa que depois ele escolhe. Então isso é muito importante da gente trazer. E a mãe Estela já dizia isso, né, que meu tempo é agora. Essa convivência dos mais velhos com os mais novos não é um embate de gerações, muito pelo contrário, se estamos aqui coabitando, né, por isso que eu disse, a Estela já dizia, meu tempo é agora. A gente precisa entender as necessidades de atualizar a forma de passar esse conhecimento, que por vezes, para a nossa juventude, precisa de uma outra forma, de uma outra linguagem, mas não trocar o conteúdo. O conteúdo a gente sabe que é o mesmo, é ancestral, é milenar, é tradicional. Mas de que forma a gente consegue manter essa vontade, essa curiosidade, né? De forma a não descaracterizar o que é nosso, mas também não perder para as redes sociais, para a tecnologia, para o celular. Enfim, era isso, não vou ficar muito tempo.
Oi. Então, é muito importante, né? Acho que duas questões, vou passar para a mãe Carmen, né, para falar um pouco sobre essa. Eu quero só dizer que o problema, eu também problematizei isso, Xander. Isso é como é confortável a gente ser coletivo. Porque ser coletivo, né, não vamos ter que responder, mas a mãe Carmen trouxe uma linha de pensamento que é como é que funciona a instituição, né? Então, tem outro caminho? Existe um outro caminho? Tem algum espaço nessa discussão? Né? É possível que os terreiros possam se fortalecer e discutir essa questão do CNPJ para poder ter um vínculo, vamos dizer assim, né? É isso, né? Um vínculo de financiamento de outra forma. É uma questão importante essa que o senhor levanta, e eu também toquei para trazer essa, repente foi a provocação. Neste momento, nós não temos perspectiva. Por quê? Porque o Ministério tem outras linhas de financiamento. Além disso, tem outros programas, né? Tem várias secretarias, tem a Secretaria de Igualdade Racial, tem a Secretaria, tem vários, o MDS, faz uma interface especificamente com terreiros. Às vezes a gente tem, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa pensante, a gente pensa política e pensa de vários ângulos. Hoje eu trabalho com toda a comunidade, do olhar ampliado, mas a gente nunca deixa de olhar de onde a gente saiu, de onde a gente veio e onde é o nosso território. Porque trabalhar, a gente está aqui hoje, mas o território é aquele onde a gente sempre se fortaleceu, é dentro do território africano, que é a minha casa. Mas a gente fica pensando, e aí quando a gente começa a avaliar determinadas propostas, eu também me pergunto, será que não seria melhor alguns realmente de tradição ter o seu CNPJ e que fica uma porta aberta? Claro que a gente está na avaliação, a gente identifica, mas nem todos têm o olhar que eu tenho. Porque assim, tu começa a fazer a análise da proposta e tem alguns assim que a gente começa analisando e tu começa a sentir até arrepios, porque tu não entende como é que ela faz tudo aquilo, aquele grupo faz, sem incentivo nenhum. E aí a gente se coloca no lugar dele, porque um dia a gente passou por essa estrada e a gente não esquece a dor da estrada, de andar sozinho, de olhar quantas pessoas, todos combinam em largar a tua mão. E aí, quando todos combinam em largar a tua mão, tu voa. Então, tu não estava com alguém que te impulsionava, tu estava com alguém que te puxava para baixo. E a gente vê, às vezes, as pessoas ali encaminhando proposta e aí não tem vinculação, tu vê que não tem vinculação. Então, alguns colegas meus me perguntam, que a gente está num grupo dentro da cidade, dá uma olhada lá na rede social, ver o que ele faz na rede social. Né? Além de tudo isso que está me trazendo, vender deixar. Gente, foi muito caro para os nossos ancestrais nos deixar aqui. Nós não estamos aqui para bonito, nós estamos aqui para cumprir uma missão que é o legado da sustentabilidade, da ancestralidade. É dar conta do que ficou, organizar para os que vêm, para deixar o mundo melhor. E aí tu vê pessoas totalmente descompromissadas, sem vínculo nenhum com a nossa tradição, com respeito à nossa ancestralidade. Exatamente. Então, essa questão que eu fico perguntando muitas vezes, até quando os que são verdadeiros, aí entra como Martin Luther King dizendo, eu não me preocupo tanto com o silêncio de todos, eu me preocupo com o silêncio dos bons. E os de tradição não estão acessando, e os que não são querem acessar. Então, quando eu trago essa fala, eu preparei antigamente, foi para trazer a realidade, a provocação, para vocês entenderem como é que está funcionando. As pessoas, às vezes, se preparam para acessar algo que não é certo. E aí a gente
tem que trabalhar essa questão. Eu acho que não é uma questão estadual, porque o recurso, na realidade, é todo investido pelo governo federal e as regras da cultura viva, quem dá o norte é o Ministério da Cultura, é o governo federal, inclusive nas prefeituras. Né? Então, só se sair um grande movimento da matriz africana no Brasil todo, de baixo para cima. Mas a maioria dos nossos não tem interesse de estar na luta, porque até já não tinha, e agora esse é o desafio. Não tinha, agora não vai ter, porque sabe que tem as prefeituras que estão com dinheiro, as prefeituras que vão passar. Se antes já era difícil, porque não queriam comprar briga, vamos dizer assim, hoje é muito menos, porque eu vou me dispor para a prefeitura pedindo os meus direitos de cidadania cultural, seria cidadania cultural, participação na vida política do Estado, eu não pode prejudicar o futuro, enfim, os interesses. Então, está grande, um pouco organizado de matriz africana, de produção, e é uma questão para se pensar. Ou, caso o CNPJ enfrenta rompe essa barreira, enfrenta o desafio, porque o Estado todo, ele é todo legislação. Não tem como. E o recurso cada vez mais está vinculado a plataformas, não tem como repassar nada a não ser através de um instrumento jurídico formalizado. Ou uma lei formalizada, um decreto formalizado. Não tem repasse. Mesmo que você fazer isso. Então, não tem saída. A pessoa da tradição deve se reunir, avaliar, né? Porque fica essa porta aberta. E aí, a tristeza é que o motorista até em nome de algo que elas fazem. Quando você vai fazer a trabalhar, a abolição não está concluída. A abolição não está concluída, porque todos os dias eles pegam algo de muito valor para nós e comercializam a pouco de valor. Para sobreviver em cima e manter a sua vida em cima da dor e da história e da identidade de um povo. Sofrido, que foi humilhado e continuar sendo humilhado para a nossa palavra. Não nada fosse. Mas revolta, porque infelizmente, como tudo, a sociedade se apropria, né? Se apropria das nossas danças, se apropria dos nossos orixás. Eles querem se apropriar dos nossos orixás, todo mundo quer botar, né, um busto, todo mundo quer saber do futuro, todo mundo quer, né? Todo mundo quer aquele banho para fazer aquela limpeza, mas ninguém quer assumir, ninguém quer reconhecer os pilares de doutrina, ninguém quer seguir, ninguém quer caminhar nessa jornada, porque na verdade é apropriação. Eu quero só a parte boa, a parte que eu identifico, e na questão do recurso é muito isso, né? A gente tem uma experiência de coletivo, a gente também tinha resistência, agora a gente já não tem mais, vou sair daqui correndo para fazer meu CNPJ. Mas por que eu vou dizer isso? Porque a gente fez isso. Um outro caminho, né, Bencara, é encontrar um CNPJ guarda-chuva, que a gente chama. Esse CNPJ guarda-chuva pode ser uma instituição universitária, pode ser uma associação de bairro, pode ser uma ONG, que acessa todos. Mas a gente tem que saber que quando a gente acessa esse caminho, a gente perde a autonomia. Eu já não disputo mais, eu já não tenho mais pleno domínio e decisão sobre o recurso que vem. E aí, muitas vezes, eu me paro lá na história do espelhinho, entendeu? Olha, eu vou te dar um espelhinho, vou comprar aqui toda a tua terra por esse espelhinho. Então, a gente tem que pensar sobre isso mesmo. Acho que o que a mãe traz é muito importante, que a gente reflita. E o que está em jogo, o que está na mesa, é a nossa autonomia e é a gente acessar um recurso que é nosso, que é um direito nosso, não é de qualquer pessoa, não é para oportunista, né? Não é para todo mundo. E se a gente não acessa, tem quem acessa. Né? Se a gente não participa, tem quem participe. E aí,
inverte, esvazia de conhecimento, de força. Eu vou, na Flávia, quer falar alguma coisa sobre essa questão? Para contribuir com a conversa sobre, eu acho que, em primeiro lugar, a gente não pode esquecer que o que realmente está faltando para nós, para a gente poder chegar nesse domínio, para que possamos construir o nosso direito, a gente tem que tocar na questão da política. A política ela é fundamental, né? Então, nós temos que ter pessoas que nos representem, lute diretamente com não que não tenha, mas que realmente vista a camiseta, né, em defesa dos nossos povos tradicionais e que enfrente essa situação, né, e realmente a gente faz esse retorno ao modelo terreno para poder se defender, adquirir o direito que é nosso, mas a gente tem que ter gente nossa lá em cima para que construa essas leis que nos garantam o nosso direito de existir. Isso é o Estado, o Brasil nos deve isso. Né? Não dá para a gente falar que isso não é uma dívida, eles têm que pagar essa dívida, eles têm que achar jeito para isso. Né? Mas nós temos que ter gente nossa, dentro dos poderes, dentro dos legislativos, que esteja defendendo o que é nosso por direito. A minha casa não tem CNPJ, a minha casa não tem. E realmente, eu, particularmente, como Iemanjá, eu não aceito o CNPJ, não respeitando os outros babás que assim. Eu tenho talvez uma outra visão. Mas claro que a gente, dentro do nosso instituto, dentro do nosso terreiro, nós temos os nossos braços para se apoiar, porque para isso o IA é estrategista, né? Nós temos que ter nossas defesas, nós temos que ter os orixás são estrategistas, eles são políticos. Então é importante que a gente haja de uma outra forma para poder defender o que é nosso. Mas não dá para a gente vender, nem dá para se vender a todo momento a qualquer forma que eles nos colocam para poder nos incluir quando eles fizeram alguma coisa por nós. Então, é nesse sentido que eu falo em relação a isso. Acho que a gente tem que continuar na luta, é importante. O terreno em si, ele precisa, né, não tem como viver só do que tem, né, da ajuda da comunidade, né, mas o terreno ele é matriarcal, né, como eu digo, ele construiu esse país, ele tem que ter essas reparações políticas. Né, ele tem que ter esses apoios, tem que ter esses braços. A gente tem que ser estrategista dentro da política, né, para poder nos garantir o nosso direito. Eu acho que a senhora faz um papel maravilhoso, como todos aqui, né, mas falta mais pessoas nossas representando lá em cima e dizendo o que viemos fazer, o que queremos, o que devemos adquirir como direito, como cidadão desse país. Né? Chega da gente colocar as nossas mãos, o nosso direito, para alguém que se beneficia tudo que é nosso, mas não nos inclui, para que a gente possa fazer parte dessa sobremesa, né? Porque para nós é só sobremesa, né? Tá ótimo. Eu acho que esse é o movimento, né? A gente tem a política pública, não podemos deixar perder, mas a gente precisa continuar em movimento naquilo que a gente precisa. Então, Foi só um comentário, minha mãe. Foi só um comentário. Para além de boa vontade do governo de fazer, de reconhecer, a gente precisa exigir que o Brasil cumpra as legislações internacionais que ele ratificou. Se ele ratificou a Convenção 69 da OIT, que preza pela auto-organização dos povos, ele precisa respeitar. Ou ele desassina o 69, ou ele executa integralmente, porque senão a gente tem que denunciar internacionalmente que ele não cumpre. Então, nessa questão que a mãe estava trazendo, é bem por aí. Agora, também o movimento tem que pesar, né, o que ganha e o que perde com as posições políticas, né? Porque a gente está falando de política. Então a gente precisa que o movimento se organize, pese o que perde, o que ganha, para avaliar coletivamente para ver se vale a pena, né? Por exemplo, assim, a política cultura viva existe desde 2004. 2014 saiu a lei
até agora. Quantos terrenos tem? O nosso terreno foi o primeiro terreno no estado do Rio Grande do Sul a ser para horticultura. Porque minha mãe deixou o CNPJ. Muito foi. 2012 até agora. E a trajetória e o crescimento. Desde a bolsa de estudo eu tive para cursar no exterior, a minha especialização. E que valeu. Porque a gente precisa preparar o povo para enfrentar. Porque cada dia a gente vê mais perspectivas piores. Né? Eu não falei da organização interna da cultura verde. Ela se organiza em rede de apoio, de solidariedade, de crescimento, né? E assim como nós, sociedade civil, nos organizamos, o governo também se organiza. Inclusive, nós temos na América Latina, os municípios não tinham chegado à política ainda. E na América Latina, nós temos 3 países da América Latina desenvolvendo a política do Brasil, inclusive com rede com o Brasil, com um fundo internacional. Gente, tem que trabalhar. É isso. Não está nada dado, a gente está sendo, né? Isso que a gente vem vendo, a gente está sendo. Com relação aos jovens, a gente tem os jovens aqui, né? Todos bonitos, mas eu quero só, Xandra, te dizer que quando o Cristiano trouxe a questão das crianças, dos adolescentes, como trazer para a cultura, eu estava numa roda de conversa com a minha turma, com os meus adolescentes, e eu perguntei para eles: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão aqui? E eles me responderam assim, elas, né? Porque eles ainda, sei lá, estou aqui. Mas as gurias fizeram um movimento de reflexão dizendo que era um espaço deles. Né? E para mim isso foi muito forte. Quando eles disseram: aqui é o meu espaço. E eu tão assim, não é mais legal estar em casa vendo TV? Não, tio, porque aqui é o meu espaço. Aqui a gente faz coisas legais, a gente decide coisas, a gente participa, a gente se sente importante. Então, se tem umas barreiras para a gente passar, é realmente não duvidar de que o terreiro, de que a perspectiva da cultura mátria africana é um lugar da nossa juventude. E se a gente não duvidar, eles com certeza também não vão. E vão estar com a gente nessa caminhada. Gente, nós estamos assim, no limitinho, né? Temos um inscrito, não sei se mais tem, na fala do Jonas, a Jéssica, maravilhosa e linda. Jéssica, acho que a gente vai se conhecer hoje presencialmente, ou a gente já se encontrado por aí, já nem lembro, mas eu estou de vendo. Então, o Jonas, depois a Jéssica, se mais alguém quiser se inscrever entre essas duas falas, por favor, tá bem? Muito obrigado. Cumprimento vocês nesse momento. Boa tarde a todos, todas. Sou Jonas Fernando, sou arcebispo de Pelotas. Eu já fui contemplado de várias formas. Eu quero agradecer demais a vocês, principalmente as duas Iás. As duas gurias já conheço e sei das suas trajetórias. E estou muito feliz nesse momento, sabe? Para mim, nesse momento, acho que o ano já podia acabar. Depois de hoje, já podia acabar com essa roda. Essa força que emana aqui, da energia de Odudu, a energia criadora. Eu já estou muito contemplado, sabe? Mas vocês falaram sobre a questão política, né? Mas antes disso, nós temos também um coletivo lá em Pelotas, trabalhamos fazendo eventos, fizemos 67 eventos nos últimos 15 anos, chamado Cooperarte. Eu já fiz curadoria de mais de 150 exposições também, sabe, trabalhando no coletivo. Nos últimos 15 dias nós atendemos aproximadamente 1.500 crianças em escolas de Pelotas e de Erval. Fazendo esse trabalho de base, que é um projeto nosso chamado Percurso Africano, sabe? Aí tem algumas questões que eu queria pontuar, né? Jogar aqui, na verdade, que vocês falaram muito do político, e eu acho que é isso mesmo, por isso eu fui contemplado de várias formas. O amigo aqui foi muito feliz nas suas convocações, mas eu acho que a gente tem também
nós, enquanto unidade, né, aquela responsabilidade dobrada que é de, quando nós conversamos com uma pessoa do terreiro, a mãe de santo, o pai de Santa Iá, Baba, quem quer que seja, né? A gente precisa também meio que carregar no colo no sentido de dizer que aquela igreja ali se vale dessa mesma lei. Aquela igreja, né? Aquela igreja, eles não pagam, eles têm redução no imposto predial territorial urbano, no IPTU. Eles têm também isenção na água, eles têm isenção na luz, enquanto o pai de santo, a mãe de santo, tem que fazer aquela inteira, né, para pagar as contas, para saldar as suas contas. Então, acho que falta um pouquinho mais de a gente conseguir chegar às pessoas nesse sentido. Nossa, vamos formalizar para termos também esse aporte, né? Para que a gente consiga também essa sobrevivência. Olha só, se a gente conseguir ter isenção nessa parte aqui, nós vamos ter condição de fazer um ebó maior para os nossos filhos, de oferecer essa comida para os nossos filhos, né? Até daqui a pouco no sentido de cesta básica. Eu acho que é um pouco isso também, né? E era só para contribuir do meu jeito, de forma muito singela. Mas quero cumprimentar também pela questão disso não ser apenas como circo, disso ter aquilo ali, mas ter isso aqui também. Nos nossos eventos também nós sempre propomos esse momento que é de potência, momento conceitual, momento de falarmos das coisas. Às vezes nós fazemos uma festa black e colocamos 2.000 pessoas na rua numa festa black, mas nós não falamos da gênese disso, né, da festa black. E isso vocês trouxeram brilhantemente aqui. Obrigado, parabéns. Só no sentido de contribuir. Obrigado. Eu só queria dizer para o Jonas que é uma ótima contribuição, principalmente porque o Jonas, ele anda por aí levando cultura afro de terreiro para todos os cantos, né? Então é uma gratidão, já teve lá no Linha Viva também, conversando com as nossas crianças, uma linguagem popular, aterriza na comunidade, faz todo mundo pensar e traz a negritude em movimento. Então, uma gratidão mesmo. Importante, né? Também pensar que o CNPJ potencializa vocês para ampliar esses lugares. Jéssica? Boa tarde, gente. Primeiramente, eu gostaria de pedir amor, né, para os mais velhos e para os mais novos. Eu fiz várias anotações, mas eu tenho, assim, tempo é curto, né? Então, vou fazer umas pontuações, né? Já vou falar sobre política, né? Eu acho muito importante, claro, a gente ocupar esses espaços políticos, porque, afinal de contas, nós somos um corpo político, né? Como bem a Franciane trouxe também, né? Esse país ele foi construído, né, em cima da dor do sofrimento dos nossos. A Flávia, né, falou sobre ancestralidade, e eu sempre falo assim que as pessoas gostam de tudo que é preto, mas elas não gostam do preto, né? As pessoas bebem da nossa fonte, bebem do nosso conhecimento, bebem da nossa cultura, mas elas não procuram entender a nossa história, né? E sobre os terreiros, né, eu acho que é uma questão que é muito importante a gente falar, porque tem gente que acha que o espaço do terreiro, né, é um espaço que a gente vai só para colocar um fardamento bonito e girar, né? Então eu acho importante a gente conhecer a história dos terreiros, né, e entender que isso tudo faz parte de um processo histórico, né? Muito da cultura que é preservada nossa, dos nossos ancestrais, ela vem do terreiro. Eu sou historiadora, eu trabalho no período colonial, eu trabalho com isso também, né? E os cultos africanos, ele foi uma grande resistência. Tudo que nós temos hoje, né? Nós devemos agradecer aos nossos cultos africanos e ao espaço do terreiro, porque seguem sendo um espaço de resistência. A Thaís trouxe a questão das crianças, né? Eu lembrei de um provérbio africano que diz que a criança que não se sente abraçada pela comunidade, ela vai queimar para sentir o seu calor, né?
Então, há quantas anos as nossas crianças, né, o que a gente tem ensinado para as nossas crianças e o espaço do terreiro, ele é um espaço muito abrangente, ele é um espaço de cultura, né? Eu sou filha da Ia Flávia, né? Nós temos uma biblioteca, na Biblioteca Bonanga, né? Que é um espaço muito rico, tem vários livros infantis. Eu acho que é a partir daí que nós temos que trazer as nossas crianças, como bem o Xandre falou aqui, né? Que outras religiões batizam suas crianças, né? E como nós já vimos vários casos na internet, né? De pessoas que levam seus filhos, seus bebês, suas crianças para iniciar e estão lá aparecendo na primeira página do jornal, né? Mãe leva o filho para o candomblé. Gente, só acontece com nosso cultura, né? Então, acho muito importante essa questão das crianças, né? E existe um provérbio africano também que eu gosto muito, que diz o seguinte, que enquanto leões não contarem suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis da narrativa de caça. Então, acho que eles têm que começar a contar a nossa história. Obrigada. E olha a juventude trazendo coisas para a gente pensar aí, gente. Mas é isso, né? A gente precisa contar a nossa história e a gente precisa também contar que a política pública faça a reparação que é necessária para que a gente possa estar na rua de cabeça erguida, para que a gente possa botar nos jornais, né, batismos das nossas crianças, sem medo, sem segurança, né? Sem medo do que vai acontecer com ela no caminho para a escola, porque é isso, né? Então, gente, a roda de conversa está maravilhosa. Eu não quero sair daqui, mas tem programação maravilhosa para continuar também. Eu vou pedir para a gente, então, se preparando, se mais não tem mais alguma questão. Então, vou agradecer, né? Estou esperando tempo, né? Eu vou agradecer a presença de vocês, né? Da mãe Carmen, da mãe Flávia, da professora Cassiane também de Muita Estrada. Agradecer ao Colimba por essa oportunidade, ao Schindler, ao Cristiano, que confiou na gente, né? Para estar dividindo com vocês um pouco das nossas experiências e dizer que esse é um movimento que deve continuar sempre, né? Aqui e em todos os cantos. Vamos lá para o terreno conversar sobre CNPJ, sobre como estão as nossas crianças, se a biblioteca é viva ou não é, se tem silêncio, se não tem silêncio, se estamos construindo juventude para problematizar tudo isso que a gente ainda vive, ou se a gente está silenciando esse povo. Essa força, essa energia segue com a gente, olhando para o futuro. E quem sabe, né, contar com a universidade, né, professora Cassiane, que está aberta aí, em disputa, sim, porque não é fácil, sempre, mas a gente não pode arredar um pé da onde a gente avançou, né? Então, que a gente bote a cunha, que a gente siga em frente e que a gente consiga, para os próximos anos, ter ainda mais acesso à política pública e ter mais eventos como esse para a gente poder dialogar sobre as questões do cotidiano. Eu vou, então, encerrando por aqui, agradeço. Eu ia pedir uma palavra para cada um, mas pode? Ah, então pode. Então vamos fazer uma rodadinha aqui para palavras finais, tá bem? Mãe Carmen, por favor, volte aqui rapidinho. Uma palavra para a gente poder encerrar, por favor. Pessoal, a cultura viva é para todos, né? Mas precisam ver os critérios para ver esse acesso a essa política pública. Se vocês não podem, sempre vai ter alguém que vocês conhecem que pode acessar a política. E é por isso que a gente está rodando o Estado, conversando, trazendo informação, né, e fazendo capacitação para que realmente, e a gente está sendo subsidiado pelo governo federal. O governo federal tem interesse que vocês saibam e sejam informados e acessem a política, tá bom? Obrigada. Gostaria de agradecer, mais uma vez, agradecer a todos pela presença de todas as pessoas que estiveram conosco aqui e que continuam aí para poder prestigiar os próximos que vão se apresentar. E queria agradecer as meninas aqui que dividiram essa mesa e dizer que, assim, se falamos de terreiro, né, e saber que se o futuro é ancestral, não tem outro lugar para poder ter esse conhecimento sem ser através do terreiro.
né? Porque o terreiro, como eu digo, é um espaço pedagógico, né? Então, aí a orixá, o pessoal da comunidade que compõe esse espaço territorial ancestral, ele tem conhecimento, sim, de ajudar toda uma comunidade. Ou seja, ele tem acreditado, né, que uma criança, né, ela não é filha de um, né, ela é filha de todos nós. Então é importante, sim, que a gente vele por toda essa comunidade que será o nosso futuro ancestral. Axé, uma boa noite a todos. Queria agradecer imensamente por estar aqui com vocês na tarde de hoje. Parabéns aos 10 anos de Curiba, né? A gente está conhecendo, são 10 anos. Então, para além de um momento significativo, que a gente possa olhar o nosso futuro, mas lembrando da nossa história, lembrando como foi a conquista de um evento de 10 anos na cidade do Rio Grande. A gente está no sul do Brasil fazendo a discussão da valorização da cultura afro. Né? Coisa que mesmo com uma legislação de mais de 20 anos, a gente encontra ainda lacunas, por exemplo, nos espaços educacionais. Então, parabéns aos organizadores, a todo mundo que participa. Axé, ao povo de Rio Grande. Ubuntu, né? Somos tudo que estamos aqui. Axé, obrigada. Então, muito obrigado. Em nome do Instituto Cultural Filhos de Aruanda, agradecemos a participação, a colaboração delas que construíram este espaço, que conduziram. Estamos fazendo a entrega do certificado de participação, que conduziram nessas rodas de conversa. Uma salva de palmas para as nossas mulheres da resistência, de luta. Olha a foto. E agradecer as meninas pela qualidade do debate, pela sensibilidade. Por vezes, Thaís, a gente acha que já falou sobre isso, né? Vai falar de novo. Só que a gente esquece que a circularidade é isso, ela não tem fim. A gente já falou sobre isso para uma geração e a próxima está chegando. E se não escutar, não vai ter eco. E vai sair por outros caminhos. A gente vive uma disputa